Hello, pessoas! Começando mais um vídeo, voltando depois de um recesso de final de ano. Esse período não teve férias de final de ano, nem de início de ano, só um recessozinho ali de Natal, Ano Novo, e continuamos o período. Então, voltando à rotina. Hoje é terça-feira, eu resolvi começar esse vídeo na terça, porque ontem não teve praticamente nada, teve uma aula online, eu fiquei estudando à tarde, enfim. Mas hoje, agora, são aproximadamente 6h30 da manhã, e eu já estou aqui pronta para sair, porque eu vou assistir uma cirurgia. Quem assistiu o meu último vlog vai saber de qual cirurgia eu tô falando, porque no último vlog eu mostrei que enquanto eu tava lá nos atendimentos no ambulatório de urologia, eu acompanhei um caso, achei muito interessante e pedi pro residente para poder ver a cirurgia que eles estavam marcando ali naquele momento. Eu espero do fundo do meu coração que essa cirurgia não tenha sido adiada sem o meu conhecimento, porque senão eu vou chegar lá à toa, né? Acordei cedo à toa, porque minha primeira aula hoje é só 10 horas da manhã. Assim, de qualquer forma eu ia acordar cedo mesmo, para poder estudar para a prova ou treinar, mas não tão cedo como eu acordei hoje, sabe? Gente, eu tô aqui no vestiário e eu descobri que eu cheguei cedo demais. Porque lá no dia que eu acompanhei o caso, o residente me falou que a cirurgia seria às 7. E aí eu cheguei aqui e descobri que na verdade vai ser às 8 horas, então eu vou ficar aqui 1 hora esperando. Gente, eu não sei nem por onde começar a contar sobre essa cirurgia que eu acompanhei. Eu acho que eu posso começar dizendo que eu tô exausta, eu tô muito cansada, tanto é que eu resolvi gravar aqui mesmo, meio deitada nesse sofá. Bom, primeiramente que me disseram que a cirurgia começa às 7, mas eu descobri que na verdade as cirurgias que são marcadas às 7 só começam às 8. Então eu fiquei lá um bom tempo esperando, só que no fim das contas nem começou às 8, começou já era tipo 8h30, 8h45, então eu fiquei lá esse tempo esperando. E aí, antes de contar sobre como foi acompanhar a cirurgia, vou contar um pouco sobre o caso, né? Como é que eu acompanhei esse caso, como é que eu cheguei para acompanhar essa cirurgia. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu expliquei no meu último vlog, né? A gente tem atendimentos no ambulatório de urologia a cada 15 dias, sempre na quinta-feira. E a gente sempre atende os casos de urologia adulto. O meu preceptor, ele é urologista pediátrico, também atende adultos, só que a gente, como acadêmica, no ambulatório dele, não pode atender as crianças, somente os adultos. Só que eu sempre acho os casos das crianças mais interessantes, porque geralmente é questão de malformação congênita. Inclusive, sempre, toda vez que eu vou lá, aparece um caso de hidronefrose, que era o caso dessa criança. E aí, por mais que a gente não possa atender as crianças, de vez em quando a gente pode acompanhar os atendimentos pediátricos, né? O doutor, ele chama até a gente para acompanhar, mostra as coisas pra gente. Eu contei no meu último vlog, né, que eu sempre tive a curiosidade de palpar um rim com hidronefrose para ver como é que era, porque lá nesse ambulatório eles não fazem muito exame físico, é tudo muito corrido, enfim, expliquei tudo isso no último vlog, fiz o exame físico, né, achei interessante, e aí eu pedi para acompanhar a cirurgia, que no caso foi hoje. Era um bebezinho bem novinho, sabe? E aí os anestesistas tiveram muita dificuldade de pegar acesso venoso. Então, tipo assim, os anestesistas demoraram tipo 2h30 com a criança. Então a cirurgia só foi começar 11 horas. Eu esse tempo todo lá sem comer, morrendo de fome. E não basta eu ter ficado esse tempo todo lá, eu fiquei esse tempo todo lá paramentada. Para quem tá me assistindo e não sabe o que é paramentação, é quando você se prepara toda, veste aquele capote quente, luva e tudo mais para poder participar da cirurgia. Sim, eu participei. Eu instrumentei, gente, pela primeira vez. Eu cheguei lá para acompanhar e tudo mais. A minha intenção, primeiramente, era só acompanhar mesmo. E aí eles perguntaram, né, se tinha algum interno para entrar para poder instrumentar, porque geralmente quem instrumenta são os internos. Mais uma vez, porque tem gente que me assiste que não sabe o que é, né?
Instrumentar é você montar a mesa cirúrgica com todos os materiais e ir entregando para os cirurgiões à medida que eles pedirem. Tá, aí eu cheguei lá, né, pra acompanhar e tudo mais, e aí o residente perguntou, tem algum interno pra entrar, pra instrumentar? Aí eu falei, tem uns internos ali fora, e realmente tinha uns internos ali na porta. Aí eu cheguei lá e falei, o residente tá chamando alguém pra instrumentar e não sei o quê. Aí eles ficaram olhando um pro outro, assim, tipo, você quer? Quem vai? Quem vai? Deixa que eu vou, não, deixa que eu vou. Eles ficaram meio que jogando pro outro, sabe? Aí um dos internos que me conhece olhou pra mim e falou, você quer instrumentar? Eu fiquei tipo, eu queria, mas eu tava com vergonha de falar que eu queria, eu ia com certo medo também, meio nervosa. Ele falou, não, você quer, eu sei que você quer, vai lá. Aí eu fui. E assim, gente, no começo foi meio complicado, meio difícil, porque a cirurgia, como era um caso mais complexo, esse caso ele era realmente assim, tinha as suas peculiaridades, sabe? Que eu não vou ficar dando muitos detalhes do caso aqui. Esse caso ele tinha as suas peculiaridades, então a cirurgia não ocorreu do jeito que se esperava. Meio que no começo eles tiveram que fazer um outro procedimento. E aí, nesse procedimento especificamente, os materiais eram muito específicos da urologia. E a gente, como acadêmico, a gente teve aula com instrumentos da cirurgia geral e não com instrumentos super específicos de uma subespecialidade, sabe? E aí eu não conhecia aqueles instrumentos, mas os residentes foram super pacientes comigo. Nesse primeiro momento, às vezes eles pegavam sem me pedir mesmo os instrumentos e falavam, pega esse, depois esse, apontava. Tudo bem, passou esse primeiro procedimento, aí a cirurgia correu com os instrumentos normais que eu já conhecia. E aí fluiu melhor, deu mais certo. Assim, eu dei umas embananadas, uns erros ali, às vezes eles me pediam uma coisa, eu ficava meio assim, meu Deus, o que é isso? Porque às vezes eles dão apelido para os nomes, uns nomes que a gente não aprendeu. Enfim, dei umas embananadas ali, às vezes na hora de montar a agulha no porta-agulha, um errinho aqui, um errinho ali, mas foi fluindo. E graças a Deus, quem tava lá, o pessoal, todo mundo era muito paciente comigo, me mostrava direitinho, falava com calma. E um detalhe que eu esqueci de comentar é que eu falei, né, que a cirurgia começou 11 horas. E eu fui sair de lá, gente, já era quase 2 horas. Então, assim, eu fiquei lá de 7 da manhã até 2 horas sem comer nada. Gente do céu, eu fiquei tão acabada. Cirurgia não é pra mim, eu não dou conta dessa vida, não. E aí o pior é que eu tinha aula de patologia 10 horas da manhã e eu tinha que atender no ambulatório de hematologia às 1h10 da tarde. Ainda bem que a gente atende de grupos, por enquanto, né? Atende de trio e não individualmente, senão eu ficaria com super peso na consciência. Enfim, as meninas atenderam, eu cheguei lá super atrasada, expliquei tudo pro professor, ele foi bem compreensivo. E aí, ao invés de atender, eu fiquei só acompanhando os casos, né? As discussões dos casos no ambulatório de hematologia. Mas é isso, se eu soubesse, né, que ia demorar desse tanto, eu não tinha ido, porque a gente tem que cumprir nossas obrigações, né? Mas eu achei que ia começar às 7, não às 11 e terminar às 2. Gente, comi um lanchinho, troquei de roupa e agora eu vou estudar um pouquinho de hemato para a prova da semana que vem, que é a prova de todas as matérias, assim, segunda prova do semestre. E aí depois eu tenho aula de uma matéria optativa que eu peguei nesse semestre, que é a matéria de radiologia. A aula vai ser 7 horas, agora é 5h45. Eu acabei enrolando para lanchar e tudo mais, eu tava querendo descansar um pouquinho. E aí agora eu vou estudar o tanto que der até a aula. Por mais que pareça pouco tempo, né? Porque antes de 7 horas eu tenho que sair daqui, então eu vou estudar no máximo que 1 hora, né? 1 hora passa assim. Por mais que pareça pouco tempo, eu quero aproveitar ao máximo esse tempinho. Eu tô com uma meta esse ano, na verdade é uma meta desde sempre, mas às vezes a gente fica bem disciplinado, né? Tem que estar sempre retomando a disciplina. Eu quero ver se eu aproveito melhor os meus tempos de estudo. Você pensa assim, só tem meia hora, não vou estudar não, dá mais tempo para estudar não. Dá sim, meia horinha você já adianta alguma coisa. Então bora aproveitar esse tempinho aqui antes da aula e bora estudar, porque tem prova semana que vem. Vai entrar no estado protrombótico inicial transitório. Na maioria dos pacientes não vai dar nenhum problema, mas se o paciente já tem uma deficiência de proteína C e proteína S, ele pode desenvolver uma necrose subcutânea. Você tem que associar um outro anticoagulante enquanto está fazendo essa transição com a warfarina. Formato bicomplexa, e ele geralmente não usa sutura, periósteo, logo depois a gente já tem o sangramento. Bom dia, pessoas. Pulamos de
terça-feira foi a última vez que eu gravei, né? De terça-feira pra quinta-feira. Nossa, gente, ontem na quarta-feira eu acabei acordando meio atrasada pra ir pra aula. Porque vocês viram, né, que na terça-feira eu me cansei muito lá naquela cirurgia e ainda tinha aula à noite. Então eu não consegui dormir cedo e no outro dia já tive que acordar cedo de novo, eu acabei acordando meio atrasada. Eu sou muito sensível com o meu sono, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa dormir bem. E aí acabou que sempre que eu acordo meio atrasada, eu passo o dia assim com a cabeça meio turbilhonada, sabe? E aí eu não queria aparecer em redes sociais, fiquei mais na minha pra tentar organizar as coisas e organizar minha cabeça também. Hoje eu tenho aula só às 9h50, então eu aproveitei pra já treinar logo de manhã mesmo, pra não ter desculpa pra mais tarde, né? Uns tempos aí pra trás eu tava muito indisciplinada com os meus exercícios físicos, sempre com aquela desculpa de tipo, eu tenho coisas mais urgentes, tem coisa pra estudar, tem coisa mais urgente pra fazer, e acabava não treinando, não me exercitando. Então, hoje, esse ano, né, uma das minhas metas é voltar a ser uma pessoa mais disciplinada. Agora eu tô aqui fazendo meu pós-treino pra depois ir pra aula. Esse 7º período, ele tá bem tranquilo, sabe, gente? Tem muita janela, muito horário livre pra estudar, pra fazer outras coisas, o que é muito bom. E só pra não passar em branco, né, a rotina da semana, porque minha intenção era gravar um vlog da semana, mas acabou que eu pulei alguns dias, né? Mas enfim, pulei segunda, pulei quarta. Ontem, o que eu tive? Eu tive enfermaria de ginecologia e obstetrícia pela manhã. A enfermaria é quando a gente vai lá no hospital, visitar alguns pacientes, e depois a gente discute os casos. E aí depois eu tive aula de radiologia, só que dessa vez não era optativa, era a aula da grade horária do 7º período mesmo. E aí eu tava com a tarde livre, eu não iria ter a enfermaria de pediatria, que a gente costuma ter, que é no mesmo modelo mais ou menos, a gente discute casos, só que visitando os pacientes pediátricos. A professora, ela ainda tá de férias, eu acho, ou viajando, não entendi muito bem, só sei que a gente não teve. Vai ter só na semana que vem. E eu tava com a tarde livre. O meu pós-treino, gente, é farofa de ovo. Eu gravei um vídeo, acho que foi ontem, não, foi na segunda-feira que eu gravei um vídeo pro Instagram falando por que farofa de ovo é tudo de bom. Eu vou deixar aqui pra vocês verem também. Motivos pelos quais farofa de ovo no café da manhã é só sucesso. Primeiro, gente, porque aqui tem muito mais proteína do que carboidrato. Tipo, é um monte de ovo com um pouquinho de farinha. Segundo, que a farinha é um carboidrato natural, super saudável. Tá escrito aqui, ó, 100% mandioca. Então tem fibras, é natural e é saudável. E terceiro, o que acontece quando você molha a farinha? Ela incha. Então esse pouquinho de farinha no seu estômago vai virar isso aqui. Ou seja, vai dar saciedade. Ou seja, é um ótimo café da manhã. Pessoal, agora são quase 7 horas da noite e hoje de manhã eu tive algumas aulas, tive atendimento lá no ambulatório de ginecologia e agora à noite tem plantão da ginecologia obstetrícia. E tô aqui organizando a minha bolsa. Vou mostrar a minha bolsa pra vocês, gente, porque no último vídeo que eu postei aqui sobre o plantão, vou deixar aqui no card também, eu ainda tava com a mochila e agora eu evoluí para a bolsa de adulta. Enfim, vamos organizar agora. Vou levar um caderninho para fazer anotações de coisas interessantes, informações importantes que surgirem. Levar, deixa eu ver aqui, tirar isso aqui, porque isso aqui eu não vou precisar. Um guarda-chuva, né? Garrafinha de água. Um lanchinho, aqui dentro tem banana com aveia, muita banana, muita aveia, caso eu sinta muita fome. Algumas coisinhas a mais e da minha bolsa de coisas mediciners, eu acho que eu vou levar só meu estetoscópio.
Porque lá nesse plantão, como eu já expliquei pra vocês... Ah, não, acho que eu vou levar o oxímetro também. Eu vou levar tudo de uma vez. Como eu já expliquei pra vocês lá no outro vídeo, esse plantão a gente não atende. Quem atende são os internos. A gente do 7º período tá lá só pra acompanhar, aprender um pouco. Mal sabia eu que nesse dia os internos estavam de férias e eu tive que atender. Ainda bem que eu levei todos os meus materiais. A gente tá lá pra ter experiência, sabe? Pra quando chegar no internato já tá mais experiente. Mas, da última vez, o interno pediu pra eu fazer o exame físico, né? Ele deixou eu examinar a paciente. Então eu vou levar, caso surja essa oportunidade novamente. Agora, meia-noite e pouco, eu acabei de chegar do plantão da GO. E assim, teoricamente o plantão vai de 7 da noite até 7 da manhã, mas a gente, como acadêmico do 7º período, não tem a obrigação de ficar todo esse tempo. Então, a partir do momento ali que começou a ficar bem tranquilo o plantão, sabe? Começou a parar de chegar paciente, não tinha ninguém para atender, a gente foi embora. Os plantões, eles são feitos de dupla, né? Esqueci de falar isso. E assim, gente, esse plantão ele foi diferente de todos os outros. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube sobre o plantão, só que esse foi diferente. Por quê? Porque geralmente não, sempre, quem atende os pacientes são os residentes e os internos. A gente, como acadêmico, só acompanha, só que dessa vez não. Dessa vez os internos não estavam lá, acho que eles estão de férias aparentemente. Não tinha interno nenhum, então só tinha um residente lá que tinha que dar conta de tudo. Na verdade não era só um não, acho que tinha 2 ou 3, é porque elas chegaram depois, as outras. Enfim, resumindo, não tinha interno, então quem fez papel de interno? Eu e a minha dupla. Gente, a gente atendeu pela primeira vez lá no pronto-socorro de GO. Na verdade, assim, foi a primeira vez que eu atendi em um pronto-socorro, de qualquer pronto-socorro. E foi uma experiência bem diferente, bem legal, porque realmente, assim, a ginecologia e obstetrícia, pra mim, é um mundo à parte. Eu não sou muito boa nessa matéria, realmente eu tenho que revisar muita coisa, então eu fiquei meio assim, né? Mas fui e deu certo, foi super tranquilo. Eu atendi uma paciente enquanto a minha dupla fazia o exame físico, né? Fez o exame físico, depois a gente revezou, né? Ela atendeu e eu fiz o exame físico dessa outra paciente. E a gente teve a oportunidade, né, de fazer procedimentos também. Procedimentos não, exames, digamos assim, por exemplo, aquele exame especular. Eu não fiz, mas a minha dupla fez. Eu até ia fazer, mas aí acabou que nem precisou fazer na paciente que eu tava lá pra fazer exame físico. Mas enfim, gente, foi muito bom, assim, estar no pronto-socorro sem os internos lá, porque a gente pôde fazer o trabalho deles. E contar pra vocês, gente, vocês não vão acreditar, teve um momento lá que foi muito tenso mesmo. Meu Deus, eu acho que, sério, eu fiquei assim, qual que é a palavra? Apreensiva, teve um momento que eu fiquei muito apreensiva, porque foi assim, foi bem na hora que eu cheguei lá, né, a minha amiga já tinha chegado, e aí ela tinha descido pro alojamento conjunto, que é onde as mães ficam com os bebês depois do parto. Eles tinham descido lá para poder prescrever um medicamento para uma paciente que estava internada lá no alojamento conjunto junto com o bebezinho dela no pós-parto. Só que aí, no meio disso, um bebê começou a engasgar e não tinha ninguém por perto para poder ajudar. Então quem foi o residente da obstetrícia mesmo, e a gente foi atrás, né? E foi um desespero, porque o bebê tava engasgando, tava ficando roxo, ele começou ali a fazer a manobra de desengasgo. E sério, foi muito tenso. A gente de repente chegou a pediatra e já tomou posse ali do bebê para poder continuar fazendo. E conseguiram, desengasgaram o bebê. Meu Deus, que tensão naquele momento. Eu nunca tinha presenciado, sabe, um cenário de emergência assim. Por mais que eu estoure no hospital diversas vezes, eu nunca tinha presenciado algo do tipo. E nossa, gente, o meu plantão já começou cheio de emoção. Eu não tinha nem vestido aquela roupinha cirúrgica ainda, sabe? Eu tinha acabado de chegar, caramba! E agora contar a última coisa sobre esse plantão. Nesse finalzinho agora teve uma parte que eu fiquei emocionada. Depois que o residente liberou a gente, né, falou tipo, gente, não tá tendo mais paciente, se vocês quiserem ir embora pode ir, muito obrigada pela ajuda, não sei o quê. Aí tá, né, vamos embora. Só que aí, antes de ir embora,
eu resolvi passar lá na enfermaria pediátrica para visitar quem? O bebezinho de quem eu acompanhei e instrumentei a cirurgia que eu mostrei para vocês. Eu decidi ir lá visitar o bebê para ver como é que ele estava depois da cirurgia. E foi muito legal, gente, porque assim, a mãe me contou todos os detalhes de como foi o pós-operatório, como é que o bebê passou todos esses dias. E tipo assim, a mãe foi super legal comigo, dava pra ver que ela tava feliz, sabe? De eu estar ali, interessada, perguntar como é que a criança tava, né? E ela foi me contando assim com tanta felicidade, sabe? Porque parecia que ela tava muito aliviada, que o bebezinho finalmente estava melhorando, ele realmente estava assim, o quadro dele era um quadro um pouco mais complicado, e ela foi me contando tudo, todos os detalhes, como é que foi. E ela tava muito feliz, sabe? Dava pra perceber que ela tava bem feliz. E o bebezinho tava tão bonitinho, sabe? Ele tava assim... Ah, enfim, eu fiquei muito feliz nesse final agora, porque eu acompanhei esse caso desse bebê do início ao fim. Eu acompanhei a primeira consulta, a consulta de retorno, eu fui na cirurgia, inclusive ajudei na cirurgia e depois fui lá para ver como é que tava no pós-operatório e a mãe me contou todo o trajeto, tudo que foi feito no pós-operatório, então assim, eu completei o ciclo desse caso. Esse foi um caso com certeza assim que me marcou nesse curso, sabe? E é isso, gente, agora eu vou tomar um banho, comer alguma coisa, porque eu realmente tô com fome, já tá tarde, mas eu preciso comer alguma coisinha, eu vou comer uma fruta, alguma coisa, e dormir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu pretendo gravar um vídeo sobre os atendimentos nos ambulatórios, que eu não dei muita atenção aqui nesse vlog, né? Se vocês quiserem, deixa aí comentado aí embaixo, queremos vídeos sobre os atendimentos nos ambulatórios. E é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.